Bom dia, Maria Maeno. Que prazer vê-la mais uma vez e vê-la assim tão radiante como parece, tão cheia de vida, tão bonita como você está, né? E nós estamos aqui hoje no dia 16 de abril e esse é um papo que está sendo gravado para o canal YouTube do Fórum Acidentes e gravado em função, Maria, acho que a motivação básica é que estamos vivendo um momento muito preocupante do cenário de saúde do trabalhador e da trabalhadora no país, né? Há muitas questões emergentes, né? Muitos temas sendo debatidos e, simultaneamente, né, falando da ação dos atores políticos atuando nesse campo, a gente tem o processo de preparação para a quinta Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. E, nesse contexto, eu te vejo, Maria, acho que eu não, mas o Brasil inteiro te vê como uma pesquisadora, uma militante, uma das pessoas mais sintonizadas e preocupadas com os destinos desse campo da saúde do trabalhador no país e uma pessoa que está tendo a oportunidade de acompanhar de perto esse processo nacional de preparação da Conferência Nacional. Há cerca de 10 dias atrás, eu conversei com o Luiz Leão, coordenador geral da Saúde do Trabalhador, e ele falava muito contente que, naquele momento lá, já estavam sendo previstas mais de 400 conferências municipais, estaduais, conferências nacionais livres, né, organizadas por diferentes instituições. Então, um processo vivo de discussão sobre o tema. E aí, o convite para você, Maria, é pela curiosidade de saber o que é que você está vendo, vamos dizer assim, de mais significativo acontecendo nesse momento, seja especificamente um momento sanitário, ambiental que o país vive, né, que o mundo vive e atravessa agora um cenário geopolítico ainda mais preocupante que nos afeta a todos, e, e ao mesmo tempo, a resposta, a participação que o mundo da ciência, que o mundo do trabalho, que os trabalhadores em particular estão, estão vendo nesse momento. Aliás, só para finalizar essa minha abertura, eu queria lembrar que a quinta Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora é um momento previsto na legislação brasileira como um momento de construção do controle social sobre da atuação no campo da saúde do trabalho, e ele está previsto em três eixos de discussão, que acho que resume um pouco o que eu estava falando. Um eixo da política nacional de saúde do trabalhador e da trabalhadora, um eixo das novas relações de trabalho e a saúde do trabalhador e da trabalhadora, e um terceiro eixo, que é esse que eu estava terminando de falar, que é um eixo da participação popular na saúde do trabalhador e da trabalhadora para o controle social. Eu falei muito, mas queria fechar dizendo da minha alegria de que foi possível te pegar para esse bate-papo. Tua agenda estava apertada e a gente conseguiu isso aí. Bom dia, Maria, bem-vinda. Bom dia, Pará. Muito prazer em falar com você. Embora nós sejamos amigos há tantos anos, décadas, desde que éramos estudantes, não é? Nem sempre a gente tem a oportunidade de conversar, né? Com um pouco mais devagar, né? Porque nós estamos muito... Acho que cada um de nós está muito atribulado, né, com tantas coisas. Eu te agradeço também sobre a minha aparência descansada. Na verdade, eu estou muito cansada, mas, assim, estou contente, sim, estou contente, porque eu acho que a gente está num momento de mobilização muito importante para essa quinta Conferência Nacional de Saúde Trabalhador da Trabalhadora, né? Olha, Pará,
a minha preocupação sempre, nesses momentos, eu estava te falando um pouco antes, é muito com um pragmatismo. Por quê? Eu acho que as nossas reflexões teóricas são muito importantes para nos iluminar situações com as quais nós nos deparamos. Nós nos deparamos com muitas situações difíceis no mundo do trabalho, que tem uma intersecção muito grande com o mundo que nós estamos vivendo. Né? Se o mundo está desse jeito, de cabeça para baixo, o mundo do trabalho também está de cabeça para baixo. E aí eu não digo que são somente os trabalhadores considerados mais vulneráveis socialmente, né? São trabalhadores também considerados estáveis, mais felizes, formais, no mundo formal, inclusive trabalhadores que têm até bons salários algumas vezes, né? Mas que vivem uma precariedade em todas as dimensões do trabalho. Então, acho que eu tenho uma preocupação muito grande de me debruçar sobre isso, sempre. E quando eu tenho falado, assim, nas minhas andanças por aí, nas conferências livres, ou mesmo nas conferências regionais, conferências municipais, tudo, eu tenho visto variados públicos. Alguns públicos, algumas vezes um público mirrado, pequeno, pequeno e desgastado, um pouco descrente. Eu tenho visto esses públicos assim, e tenho visto públicos radiantes, com muita expectativa, com muita coisa nova acontecendo. Então, o Brasil é muito desigual, e são desiguais as conferências, como é de se esperar, né? Eu sempre lembro nas minhas falas o seguinte: quando a gente fala que a saúde do trabalhador é um direito humano, eu acho que isso é muito importante, mas não basta, porque tudo é um direito humano. A saúde, o acesso ao lazer é um direito humano, o acesso ao trabalho decente ou digno, o trabalho que não adoeça, um trabalho humano, realizador. Só que nenhum desses direitos humanos, de fato, está sendo concretizado. E eu lembro também que o conceito de direito humano é um conceito em transição sempre. Ele não é um conceito acabado, ele é um conceito em movimento, como tudo no mundo, né? Então, quando houve a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, veja, a declaração era mesmo dos direitos do homem mesmo, não era da mulher, que a mulher sequer votava naquela época. Demorou muito tempo para a mulher votar. Foi depois, na década de 40, que a mulher... E quando a gente fala, então, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a gente não está falando do ser humano, nós estamos falando do homem mesmo. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos, já bem mais próxima da gente, em 1948, também os países que aprovaram essa declaração eram países, por exemplo, como a África do Sul, que manteve o apartheid até muito tempo, né? Até a década de 90, manteve o apartheid e falava em direitos humanos, assinou uma declaração de direitos humanos. Então, você veja que existem muitas nuances, muitas coisas que a gente deve considerar. Bom, o que eu tenho visto assim, das pessoas, dos grupos que têm discutido essa questão, muitas vezes existe existe uma insatisfação muito grande com esse mundo, com os mundos do trabalho, e são insatisfações de todas as espécies, desde a impossibilidade de se trabalhar bem, a impossibilidade de se ter uma jornada delimitada de trabalho, a invasão do trabalho em todas as esferas da vida, né? E daí a força da vida além do trabalho, que é o movimento que foi desencadeado, que é vida além do trabalho. É uma frase que diz tudo, né? Quer dizer, a nossa vida não é igual a trabalho. Então, eu acho que teve um apelo popular muito importante. Então, eu tenho visto uma insatisfação, mas, ao mesmo tempo, eu tenho visto uma limitação, algumas vezes, na questão de propostas. Como é que nós vamos sair desta? A ideia é essa. Como é que nós vamos sair desta? Se nós temos uma política nacional de saúde do trabalhador da trabalhadora, do Ministério da Saúde, nós temos uma política nacional de segurança e saúde do trabalhador, que é aquela política intersetorial de 3 ministérios, né? Se nós temos uma lista enorme, talvez a mais longa do planeta,
de doenças relacionadas ao trabalho, de agravos relacionados ao trabalho, reconhecidos pelo Ministério da Saúde, e também um pouco menor, mas igualmente importante, do Ministério da Previdência Social. Enfim, se nós temos isso, o que é que nos falta? Eu tenho refletido sobre isso. Não só eu. No âmbito do Instituto Walter Lezer, da Fundação Escola de Sociologia e Política, nós fizemos uma discussão desde 2022, desde 2022, no meio da pandemia, né? E a gente começou a discutir o que é que faltava. Eu acho que falta a saúde do trabalhador ser enfrentada como uma questão central. Como uma questão central. A gente não vê pessoas do núcleo duro do governo, ou do núcleo duro da sociedade, ou do núcleo duro do movimento sindical. Nós não vemos essas pessoas falarem em saúde do trabalhador. Nós não vemos. Então, a gente fez um paralelo, como o governo Lula, no primeiro mandato, enfrentou o problema da fome e da insegurança alimentar e nutricional. O que o Lula fez? Ele não chamou só o Ministério do Desenvolvimento Social, da Assistência Social. Ele não chamou só aquele ministério que cuidava dos mais vulneráveis da nossa sociedade. Não. Ele chamou todos os ministérios e falou, escuta, nós temos que dar um jeito nessa questão da fome. Obviamente, influenciado por décadas aí de movimento, inclusive, mas ele chamou todo mundo e falou, olha, ministro da Fazenda e da Economia tem que ter alguma coisa aqui, tem que ter ações concretas. E foi se desenhando o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CISAM. Foi esse CISAM que tirou o Brasil do mapa da fome em 2014. Bem que o Brasil voltou ao mapa da fome em 2022. Mas é o CISAM que vai tirar o Brasil do mapa da fome logo, segundo previsão da ONU. Então, eu coloco a questão da saúde do trabalhador no mesmo lugar que a fome, porque não há combate à fome sustentável do trabalhador seja protegida. Como é que uma pessoa, o que o trabalhador tem, além da sua força de trabalho? Ele não tem mais nada, ele não tem capital, ele não é o capitalista. Então, ele tem a sua força de trabalho. Se essa força de trabalho não for preservada, se a vida dele não for preservada, nós não temos combate à fome, combate à pobreza, do ponto de vista duradouro, de uma forma sustentável. Então, nós criamos a proposta de uma intersetorialidade de verdade em saúde do trabalhador, porque nós nunca tivemos intersetorialidade. A gente teve um arremedo de intersetorialidade há alguns anos, inclusive um dos frutos foi essa política nacional de segurança e saúde e trabalho, feita por decreto na época da presidenta Dilma, que é um arremedo, uma tentativa boa. Mas nunca houve, de fato, a construção de um plano conjunto dos três ministérios, do Trabalho, da Previdência e da Saúde. Nunca. Hoje, então, não existe nem conversa entre esses três ministérios. Na maior parte das coisas, a não ser em coisas muito pontuais. Eu, inclusive, estou participando de uma iniciativa nesse sentido, né? Numa outra... Mas eu acho que é fundamental isso. Eu acho que a gente tem que... Como é que a gente fala, por exemplo, Pará, metade da população brasileira é de mulheres, pouco mais da metade. E, junto com essas mulheres, trabalhadoras, são todas trabalhadoras em idade adulta. Como é que nós podemos falar em saúde do trabalhador sem o envolvimento do Ministério das Mulheres? Você ouviu alguma vez o Ministério das Mulheres falar, não, nós temos que ver o trabalho da mulher? Não. E a mulher, claramente, é denunciada aos quatro cantos aí, que a mulher tem menores salários, que ela sofre mais assédio, que ela é uma pessoa que sofre mais a violência no trabalho. No entanto, o Ministério das Mulheres trata como se isso não fosse assunto desse ministério. A mesma coisa é o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Nós não estamos falando que nós temos... O eixo 2 não é sobre essas novas formas de trabalho, de relações de trabalho, e da vulnerabilidade aumentada que existe socialmente desses trabalhadores que informais, MEI, etc. E cadê o Ministério
do desenvolvimento social, do desenvolvimento e a ciência social. Também não toca no assunto. É como se parece que existe um único foco. Não, mas o trabalho perpassa tudo isso. Direitos humanos. Nós estamos falando que saúde do trabalhador é um direito humano, sem que o Ministério dos Direitos Humanos se envolva nessa questão. Ora, bolas. Nós estamos falando, então, de várias coisas, das várias dimensões da saúde do trabalhador, sem que os ministérios correspondentes se envolvam. E essa tem que ser uma das preocupações, na minha opinião. A outra preocupação é daqueles ministérios que, na verdade, determinam que o trabalho seja assim, que induzem políticas públicas que desconheçam a vida e a saúde dos trabalhadores. O Ministério da Fazenda, por exemplo, é um deles. O Ministério da Agricultura e da Pecuária é outro. Nós estamos falando mal que o agronegócio faz para a saúde dos trabalhadores? Nós não estamos falando do modelo econômico que privilegia a financiarização no país? E nós estamos falando disso. E os mortos e feridos são os trabalhadores desse processo. E a gente não dialoga com esses ministérios que determinam, então, esse adoecimento. Né? São ministérios que veem apenas cifras, apenas economia, e não veem o ser humano e o meio ambiente. O meio ambiente ainda é mais visto, porque tem a COP30 aí, porque existe uma pressão internacional. Então, a gente vê os ministros, né, meio de mãos dadas aí, não? O ministro da Fazenda junto com a ministra do Meio Ambiente e tal, mas é raro isso, mesmo assim é raro. Agora, com a saúde do trabalhador, realmente, eu nunca tive oportunidade de ver e ouvir. E eu sempre dou um exemplo que parece menos óbvio, mas o Ministério do Turismo. Quando a gente diz que o turismo tem que ser incentivado no Brasil, eu acho também. Mas como ele deve ser incentivado? Qual o modelo de turismo que a gente deve incentivar? Será que é um modelo que existe em muitos lugares, com resorts, que expulsam a população moradora e faz com que essas populações aí se tornem força de trabalho mal remunerada nesses resorts? Será que a gente está respeitando a cultura do país, a história do país, o meio ambiente e os trabalhadores, a vida das pessoas que moram nesses lugares, a vida dos trabalhadores? Não. A gente tem que ter um outro tipo de turismo, que valorize a cultura, que valorize a história, que valorize o saber da população moradora e que ganhem todos, ganhem o turismo, ganhem os moradores e ganhem também os trabalhadores e trabalhadoras. Então, Pará, eu acho que nesse momento, a minha preocupação principal e do grupo do qual eu faço parte, que é o Instituto Walter Lezer, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, é da gente conquistar essa intersetorialidade de verdade, com a criação do Sistema Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, à semelhança do CISAM, que venceu a fome uma vez e vai vencer outra vez. Então, eu colocaria que esta é uma preocupação. E nos momentos, e sempre que eu posso, eu digo isto, e eu tenho visto que existe uma sensibilidade das pessoas em entender isso. Não podemos falar de mulheres sem que o Ministério das Mulheres também seja envolvido. Nós temos que chamar esses ministérios para essa discussão e colocar a questão da saúde do trabalhador no centro, como uma das questões centrais mesmo do Estado brasileiro. E não só do Estado, mas da sociedade. Porque os movimentos sociais também não se preocupam com a questão do trabalho. O movimento feminista, ele não tem um envolvimento com a questão do trabalho, sendo que as mulheres que o movimento feminista envolve são mulheres trabalhadoras. LGBTQIA+, é uma outra população extremamente penalizada no trabalho. E não se fala do LGBTQIA+, como se a condição dele de LGBT encerrasse em si, fosse suficiente. E não é, porque eles são trabalhadores também. Então, eu digo que a gente tem que ter um envolvimento da sociedade também, sabe? E isso tem que estar enraizado nos estados e municípios de todo o país. Então, para começar, eu acho que é um pouco isso que eu queria falar. Bom, gostei da tua fala inicial, inclusive resgatando
que no processo da quinta conferência, uma questão que eu não tinha citado, né, que o tema central é esse da saúde do trabalhador como direito humano que você desenvolveu aí. Eu queria te perguntar também, acho muito legal essa. Agora, como você vê como dizer assim, no processo que está acontecendo, você teve a oportunidade de participar em pré-conferências nacionais, em conferências, acho que loco-regionais, e você tem falado essencialmente sobre essa mensagem mesmo, ou você tem acompanhado também outros debates? Em relação a essas conferências, você acha que já tangenciou o tema no início, de como que você vê o envolvimento da sociedade, a participação, da a presença, então, nesses processos. Acho que em relação a outros momentos, parece que, por exemplo, a pré-conferência livre, a conferência livre que aconteceu no âmbito da Fundacentro, me parece que teve uma participação melhor do que em momentos anteriores, mesmo que a gente reconheça ainda insuficiências, né, fragilidades. Mas como é que você tem visto esse processo? Eu acho que existe uma vontade muito grande de vários segmentos participarem das políticas. Então, o fato de haver possibilidade dessas pessoas serem representantes de ideias em Brasília, depois em agosto, na Conferência Nacional, então, no momento nacional da Conferência de Saúde Trabalhadora, é uma coisa que estimula muito o movimento sindical e outros movimentos também, e trabalhadores da saúde. Agora, você veja, em quase todas as conferências que eu fui, o grupo menos numeroso era o grupo dos usuários, menos numeroso. E o mais numeroso era dos trabalhadores, desculpa, dos usuários não, dos gestores, né? Mas o segundo é dos usuários. E o terceiro grupo, que é mais numeroso, né? Então, aí é dos trabalhadores da saúde. Eu acho que quase todas eu vi esse perfil. Eu acho que existe uma preocupação muito grande nessas conferências de se desenvolver algumas questões do SUS. O SUS não responde a contento ao desafio que nos é colocado. Veja, com raras exceções, o SINAM registra agravos à saúde de trabalhadores formais, basicamente. E, salvo exceções, o SINAM tem menos registros de agravos relacionados à saúde do que o próprio Ministério da Previdência Social, que durante anos nós falamos que a Previdência Social subnotificava e continua subnotificando muito, inclusive, na minha opinião, com alguns dispositivos não legais, ilegais. E depois eu posso falar um pouco sobre isso. E, no entanto, a gente não tem conseguido então, sequer revelar o número real de acidentados e adoecidos pelo trabalho. A gente não está com essa potência diagnóstica ainda dentro do SUS. Então, essa tem sido uma preocupação muito grande em todas as conferências que eu tenho visto. As pessoas querem como aumentar essa potência diagnóstica. E eu acho que é muito justo e eu acho que é fundamental. Ao mesmo tempo, existe uma preocupação também de como exercer a vigilância efetiva sobre. E eu acho que estão se desenvolvendo metodologias aí, não é? Porque no trabalho formal ainda existe uma vasta experiência do SUS, embora ainda mereça muita prática, muita reflexão, muito crescimento, muito aprimoramento, mas existe uma prática maior do SUS nos ambientes formais. Nos ambientes informais, há uma dificuldade muito grande. Também há uma dificuldade nos territórios também, no mercado informal, nas atividades de trabalho que ocorrem ao vivo e a cores nos territórios. Então, existe uma dificuldade grande. Eu acho que os centros de referência em solo trabalhador, ao mesmo tempo em que eles se expandiram, o que é muito positivo, e era um projeto nosso, sempre foi um desejo nosso, né, Pará? Desde muito tempo. Então, a expansão foi uma coisa muito desejada.
Mas, junto com a expansão, a gente tem que manter o espírito da educação permanente, da formação permanente. E não é uma formação apenas acadêmica, é uma formação em serviço à prática, nos alimentando, nos fazendo refletir, nos fazendo criar. E a troca dessas práticas também é fundamental. Eu tenho ido em seresces mais longevos, seresces mais antigos, que tem uma história maravilhosa, tem histórias maravilhosas aí de muita importância e que estão em momento de reflexão também, de constante ebulição. Né? Aquela coisa, nós não podemos perder o objeto da nossa atuação, né? Porque quando a gente perde o objeto da nossa atuação, a gente perde tudo. Na verdade, a gente tem que reconstruir muita coisa. Mas se a gente tem claro o que nós precisamos fazer, eu acho que a forma de fazer é construir coletivamente. Então, eu tenho visto essas preocupações. E uma outra coisa que é muito importante e muito desejável, muito potente, é a vontade no movimento sindical de fazer parte do sistema de vigilância. A vigilância não pode ser feita apenas por órgãos institucionais. Eu não estou dizendo multar, não estou dizendo emitir auto de infração, isso não, isso é uma coisa de agente público mesmo, autorizado, devidamente autorizado. Mas acho que a gente tem que ter muito claro que a saúde do trabalhador, ela nasceu com o movimento sindical participando ativamente das ações de vigilância e fiscalização dos processos de trabalho. E isso não vem acontecendo em todos os lugares, não. Aliás, eu diria que não está acontecendo muito no país. Eu não posso dizer em números, nada, porque eu não teria condições de dar esse quadro. Mas, onde eu tenho visto é que muitos lugares, os agentes de vigilância acabam atuando de uma forma muito institucionalizada, muito descolada da percepção, da sabedoria, do conhecimento dos trabalhadores. E isto é um resgate que nós temos que fazer. Porque o modelo operário italiano, que nos inspirou na década de 70, 80, eu acho que ele é forte, ele é muito forte, ele é muito potente, e nós temos que resgatar esses princípios, sabe? Então, eu acho que eu vejo um pouco embriões dessa coisa, desse resgate. Eu me lembro que no programa Saúde dos Trabalhadores da Zona Norte, o movimento sindical participava da banca de seleção dos médicos que trabalhariam no programa. Depois, passado o concurso, a gente fazia entrevista. E isso era feito, né? Então, quer dizer, não é uma coisa... Não tinha lei nenhuma que obrigasse a fazer isso. Não tinha lei, não tinha norma, não tinha nada disso. Tinha um princípio que nós achávamos, nós fazíamos. Então, eu acho que a gente... E também tem um perigo que eu tenho visto em todos os lugares. A burocratização do serviço público, a burocratização ruim do serviço público e do SUS. Muitos procedimentos, as normas, isto pode, isso não pode, quer dizer, sabe, a gente acaba preso, refém de normas que não são possíveis de serem cumpridas muitas vezes. Né? Então, acho que a gente tem que estar atento, eu acho que uma mudança no modo de funcionar dos serviços públicos é fundamental. E eu queria falar um negócio da Previdência, que pouca gente fala, mas é o seguinte, hoje nós temos uma coisa muito interessante na Previdência, no INSS. O que é? É o Ateste-Med. O que é o Ateste-Med? O Ateste-Med é o trabalhador ser atendido no serviço público ou serviço privado de saúde, ter um atestado médico ainda, e esse atestado médico servir como disparador, como suficiente para obter o auxílio-doença quando ele está incapacitado. Então, ele entra no INSS com esse pedido. Só que tem um detalhe. Se for uma doença relacionada ao trabalho, enquadrável no nexo técnico epidemiológico, como é a maioria dos problemas mentais relacionados ao trabalho, a maioria do nexo causal estabelecido pela Previdência Social, no caso dos transtornos psíquicos, é feita pelo nexo técnico epidemiológico, não é com emissão de CAT. Neste caso, a Previdência não está considerando o nexo técnico epidemiológico. É uma forma sutil, ou não tão sutil, de matar o nexo técnico epidemiológico, que foi um grande avanço que nós tivemos na década de 2000. Então, esse alerta eu dou.
E uma outra questão, Pará, que tem povoado muito essas conferências é o papel do Sereste. É incrível, né? Nós estamos... Então, fala-se muito em matriciamento, que é fundamental. Acho que o tripé é vigilância, assistência e formação. Né? Então, é o tripé que sempre nos guiou. Então, matriciamento eu colocaria dentro dessa formação, mas intimamente vinculado à questão da assistência e da vigilância. E você veja, existe uma crença, algumas vezes, de que o Sereste não pode atender trabalhadores, que todos os trabalhadores teriam que passar antes pela atenção básica e depois ser referenciado para o Sereste. Óbvio que essa situação é ideal, e é por isso que o matriciamento toma um lugar importante nas vidas dos profissionais de saúde, do trabalhador. Então, é fundamental isso, que a atenção básica seja capaz de identificar casos relacionados ao trabalho. No entanto, nós não podemos desconhecer o Decreto 7508 de 2011, que diz que existe um serviço especial de acesso aberto. E esse serviço especial de acesso aberto está na descrição do próprio decreto. É a descrição do Sereste. É a porta de entrada do SUS para trabalhadores que têm problemas de saúde relacionados ao seu trabalho. Esta é a definição do Serviço Especial de Acesso Aberto. E diz que é porta de entrada, de acesso, de entrada às ações e aos serviços do SUS. Portanto, na minha opinião, quem diz que o Sereste não deve atender está descumprindo um decreto, sem essa discussão. Então, eu acho isso. Eu não desconheço e reafirmo a importância da atenção primária da saúde como porta de entrada principal. Reafirmo isso, obviamente, porque o SUS fala isso, eu acho que é acertado. No entanto, o trabalhador que bate na porta do Sereste não pode ser desviado para a atenção básica de saúde. O trabalhador que entra no Sereste, que está lá no Sereste, que bate a porta do Sereste, tem que ser acolhido, devidamente atendido, e depois se faz aquilo que precisa fazer, seja em termos clínicos, terapêuticos, ou em termos de notificação. Então, essa é uma outra questão que eu gostaria de chamar a atenção e que tem sido discutida em várias conferências. Maria, nós vamos caminhando aqui para um encerramento, e eu queria só te provocar um pouco com essa questão assim de que esse momento que a gente está vivendo é um momento já descrito como de multicrises, né? A gente tem agora agudizando mais uma crise de ameaça à democracia, processos internos no país e fora, reverberados fora do país também, de crescimento dessa ameaça, mas ao mesmo tempo a gente tem processo de um mundo de transformações tecnológicas, uma revolução digital, um processo de aceleração de mudanças no transporte, nas comunicações, enfim, na própria produção, onde vai se dando. É engraçado, ao mesmo tempo que se fala de feminilização do mundo do trabalho, há também esse processo de exclusão do ser humano, a entrada do robô. E, junto com isso, um crescimento extremo de precarização. A gente até vê iniciativas importantes, né, de movimentos paradistas, né, de trabalhadores de plataformas e que estão lutando por sua saúde. No caso do pessoal dos entregadores, né, é impressionante pelo número de vítimas que a gente tem, quantos são os jovens que estão morrendo no trabalho, que estão sofrendo lesões gravíssimas, né, processos desses acidentes que são do trabalho e que são, ao mesmo tempo, excluídos socialmente, e como que esse impacto do trabalho nessa população vulnerabilizada, precarizada, se desdobra também em impactos na dimensão social. Outro dia eu vi um dado, um elemento do próprio Sereste de Piracicaba, eles convivendo com muitas situações de demandas de acesso a apoio, a suporte social, a benefícios sociais para as vítimas de acidentes que vêm desse mundo da exclusão social.
porque não eram. Estão crescendo e o Seresc tentando se multiplicar, em procurar construir alternativas isoladas. Então, os desafios são tremendos, ao mesmo tempo que o impacto de saúde mental no mundo se tornou, generalizou, né? Há estudos mostrando que, outro dia eu vi uma pesquisa sobre trabalhadores, consulta na Europa, do impacto da digitalização no mundo do trabalho, e a maioria dos trabalhadores se sentia cada vez mais vigiada, isolada, tendo o seu trabalho intensificado. Então, enfim, construindo um quadro que é extremamente preocupante, porque, do ponto de vista da saúde do trabalhador, além de reconhecer o impacto, a gente precisa ter estratégias de reconhecimento da sua relação com esse mundo do trabalho, com essas transformações sociais. As mudanças climáticas estão sendo apontadas como geradoras de um profundo impacto de saúde do trabalhador, né? As mudanças do aumento das temperaturas, enfim, não é para gerar uma desesperança, porque eu acho muito importante que a gente olhe para essas coisas como desafios que nos digam, olha, a partir desse reconhecimento, que estratégias precisam ser procuradas, e esse momento de debate de quinta conferência, você apontou várias respostas para isso que eu estou te provocando aqui, e só para finalizar, eu queria dizer, só fazer um registro aqui pontual, que nós estamos tendo hoje o terceiro dia do processo de comemoração dos 40 anos do CEST, o Centro de Estudos de Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana lá da Fiocruz, que tem trazido grandes contribuições. Então, a AVE CEST, colegas pesquisadores do CEST, vida longa ao CEST, também preocupado com esse momento atual, mas queria só fazer esse registro, né? E, enfim, aí lembrar que nós falamos aqui várias vezes da quinta Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e pedir a todos os interessados que reservem na agenda o período de 18 a 21 de agosto, que é o período que está agendada a nossa quinta conferência. E te devolvo a palavra, Maria, para a tua reflexão final aí. Olha, para o mundo que você desenhou aí, a sua descrição já mostra que é impossível hoje nós tratarmos as questões intramuros de uma forma isolada do extramuros. E quando eu digo extramuros, é extra-país, nós estamos conectados, interconectados, como sempre estivemos. Mas a tendência, muitas vezes, da abordagem da segurança e saúde no trabalho, era ficar vendo aquele pedacinho lá dentro de uma empresa. E não, é importante que aquele pedacinho dentro da empresa tenha uma conexão direta com esse desarranjo exacerbado que nós estamos tendo nos últimos anos, nas últimas décadas, talvez, né? Então, cada vez mais, essas questões essas várias nuvens de desconforto, de instabilidade, de precarização, se interconectam. E nós temos que pensar, então, como é que nós conseguimos fazer? Se o nosso mundo, como é que a gente consegue atuar, né? Justamente, eu acho que isso reforça a ideia de que as políticas públicas não podem ser políticas públicas monossetoriais. Por isso, a convocação da interministerialidade e também a convocação dos intermovimentos. Quer dizer, a intersetorialidade é fundamental para a gente enfrentar o acidente que acontece na empresa X, lá em Piracicaba, em Campinas, ou então em Caxias do Sul, em qualquer lugar. Então, aquele acidente tem a ver com o processo de trabalho que é consentido pela sociedade. Tudo isso é consentido pela sociedade. Nós consentimos que morram várias pessoas caindo da construção civil sem cinto de segurança,
sem andaimes, sem guarda-corpo, sem redes de proteção. Nós consentimos com isso. Nós consentimos que vários trabalhadores morram soterrados nos silos. Nós consentimos com o fato de que milhares de trabalhadores estejam sofrendo do ponto de vista psíquico também. Porque nós estamos fazendo, ok, o mundo está ruim, mas vamos cozinhando galo, vamos levando mais ou menos assim. Por isso que eu digo, nós temos que parar de fazer mais do mesmo, porque é impossível, nós chegamos no limite do enxugamento de gelo. Não dá mais, não dá, nenhum serviço dá conta disso. Então, nós temos que partir para as raízes, para as causas que consentem que o mundo seja assim. E temos que exigir dos nossos governantes que eles tomem pé, quer dizer, todos os governantes funcionam à base da pressão popular. E nós não conseguimos exercer essa pressão popular para defender a saúde do trabalhador. Então, essa é a questão central, na minha opinião, sabe? Eu acho que... E aí todo mundo fala, não, mas a governabilidade, nós estamos num momento delicado. Justamente por isso, nós estamos num momento delicado e intolerável já. Nós temos que partir para cima, nós temos que dizer, olha, nós não queremos esse mundo. Não é à toa que o movimento Vida Além do Trabalho teve esse impacto entre jovens, entre pessoas aí em geral. Nós queremos uma vida além do trabalho. E é isso que eles estão dizendo. A redução de jornada de trabalho, para mim, é central também. É possível reduzir a jornada? Claro que é. É possível reduzir a jornada para menos tempo ainda de 44, 40 horas? É claro que é, porque hoje, Pará, nós temos atendido trabalhadores aqui na Fundacentro. A totalidade faz jornadas muito extensas, muito extensas. E muitos estão no 6x1, só não tem o nome do 6x1, mas já trabalham 6 dias e descansam um dia. Isso a gente tem visto em metalúrgica, em indústria química, né? Então, realmente chegou-se um momento em que não dá mais para tolerar. E a forma de dizer é exigir que todos os setores se voltem para a questão da saúde do trabalhador, que essa é uma questão central para a nossa sobrevivência. Sem o trabalhador, não há uma vida, por exemplo, nós todos somos trabalhadores. Então, temos que defender esse direito a fazer coisas além do trabalho. Em relação a mudanças climáticas, existe uma grande preocupação, muito clara, e impacta muito os trabalhadores. E eu não digo que impacta apenas os trabalhadores que circulam pelas ruas, impacta também os trabalhadores que estão dentro dos espaços confinados, tradicionalmente mal ventilados, tradicionalmente desconfortáveis termicamente. Então, nós estamos vivendo, é uma oportunidade que nós temos de discutir o dentro dos 4 muros e o fora dos 4 muros também. E soluções, por exemplo, não sei se as pessoas se dão conta, mas quem anda nas ruas, nesse calor terrível, tem que tomar água. Tomar água onde? No bar? É só quem é consumidor. Você tem que ter pontos de água em todas as cidades. Água potável, livre, de graça. Você tem que ter isso. Você tem que ter banheiros em todos os lugares. Nas cidades, para você não precisar ser consumidor para poder ir ao banheiro. São direitos humanos também que têm relação com os trabalhadores que trabalham nas ruas, mas tem a ver com a população. Então, as nossas lutas estão interligadas nessas questões concretas, sabe, Pará? Então, eu acho que a gente tem que descer para o que o mundo nos mostra e buscar soluções integradas, sempre. Não buscar uma solução num pedacinho, num setor, mas sim de uma forma integrada. E olha, por exemplo, eu vou te chamar a atenção, não sei se você já pensou nisso, o SUS diz que é intersetorial, a saúde, então, tem que ser obtida intersetorialmente, é verdade. Mas as conferências de saúde do trabalhador têm 3 segmentos. Usuários, todos nós somos usuários, mas, enfim, usuários, aqueles que não fazem parte das outras categorias. Os gestores de saúde e os gestores do trabalho. E os gestores da Previdência Social entram em que categoria? Entram nos gestores da saúde ou entram nos usuários?
Não sei. Outra coisa, trabalhadores da saúde. Eu sou trabalhadora da saúde, sempre seria, eu sou médica, tenho formação médica, mas eu estou atualmente no Ministério do Trabalho. Você que é professor, digamos que você fosse sociólogo, então nós temos muitos amigos sociólogos. Eles são o quê? São usuários? Mas são pessoas que trabalham na área da saúde também, ou então trabalham com a área de segurança e saúde do trabalhador. Como é que é? Então, a própria divisão dos segmentos teria que ser repensada também, eu acho, um pouco, sabe? Para a gente se enquadrar na melhor. Isso é uma questão, uma questão burocrática. Não, reflete momentos históricos fundamentais. Se a gente quer intersetorialidade, a gente tem que transformar os momentos, os fóruns, os instrumentos, todos em intersetoriais também, que contemple essa intersetorialidade. Então, eu acho que são momentos, são momentos importantes para a gente se voltar, usando as nossas reflexões, mas nos voltando para soluções ou para encaminhamentos, para caminhos que façam a gente avançar e não fazer mais do mesmo. Essa que é a minha mensagem, assim, não podemos fazer mais do mesmo, definitivamente. A coisa está ruim em todos os aspectos e nós temos que nos mexer de uma forma diferente, ousada. Aí muita gente fala assim, mas você fala de coisas impossíveis. Impossíveis não. Olha, a Renasce era uma coisa impossível na década de 70, 80. Na década de 2000 foi conquistada, demorou bastante. Assim, a gente vai conseguir. O SUS, que é a coisa mais impossível que o SUS na década de 80, é uma coisa impossível no mundo. E aconteceu. Então, assim, eu acho que a gente tem que perseguir sonhos, né, Pará? Continuar perseguindo sonhos. É o que nos mantém vivos, nos mantém jovens, cheios de vida. Eu desconfiava. Comecei falando. Pará, mas olha, foi um prazer, muito obrigada, viu? Maria, muito, muito obrigado. Gradei muito da conversa. Agradou, A gente vai ter aqui uns 40 e poucos minutos de gravação e acredito que ainda hoje eu já disponibilizo no canal YouTube, aí te aviso. Se você quiser ver, bom, qualquer coisa a gente vai se falando. Tem qualquer comentário adicional, se quiser sugerir alguma leitura, eu vou tentar colocar aqui a informação sobre o site do Instituto Walter Lezé, algumas outras coisas que podem levar o interessado a mais informações sobre esse tema que você falou. Muito obrigado. Eu vou te pedir também para colocar o link da nossa Conferência Livre Nacional Saúde do Trabalhador, que teve 505 pessoas. Então, é mais ou menos 500, mantemos mais ou menos o nível. Em 2023 foram também 500 e poucas. Então, a gente está mantendo. Então, me manda o link no Zap que facilita isso. Beleza, Maria. Obrigadão, viu? Tchau, muito obrigado. Muito bom. Beijo. Tchau. Tchau.